E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia, e hoje nós temos mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar sobre a sociedade de consumo. Isso porque nós temos sim uma sociedade em constante transformação, principalmente no que tange ao setor de tecnologias, ao setor de transporte, ao setor de comunicação. Mas o que isso tem a ver com consumo? Tudo. Quando nós falamos, por exemplo, de telefones celulares, nós falamos de constantes mudanças. Por que hoje um celular possui 3 câmeras, 4 câmeras, 5 câmeras? Por que alguns possuem resoluções diferentes de outros? Por que os mais antigos deixaram ou caíram em total desuso? Isso tudo é por uma sociedade de consumo. Na sociedade capitalista moderna, o consumo não se restringe também aos bens de consumo que são indispensáveis à sobrevivência humana, sendo que o progresso tecnológico, o professor já havia falado, aplicado aos meios de produção, simultaneamente ao avanço constante do capitalismo, disponibilizou, é claro, inúmeros serviços e produtos variados a diferentes tipos de pessoas. Quando a gente fala de diversos tipos de pessoas, falamos dos níveis de consumidor nesse caso. Ou seja, existem celulares muito caros e existem celulares muito mais baratos. Mas o objetivo, é claro, é que você compre sempre os mais caros, porque nós vivemos uma sociedade de consumo. E é claro, é preponderante que você troque esse aparelho de maneira constante, no máximo a cada 2 anos, por exemplo. Então, entre os objetivos do capitalismo mundial está a conquista cada vez maior de novos mercados consumidores. Para isso, propaga-se a ideia de que o consumo sacia as necessidades das pessoas e proporciona, é claro, melhor qualidade de vida. Ou seja, você deve trocar celular, computador, aparatos tecnológicos, carros de maneira constante em troca de melhoria de qualidade de vida. O minimalismo fica descontente com isso. Né? O minimalismo seria totalmente o oposto. Ou seja, você praticar e comprar exatamente o que é necessário. Né? O capitalismo, então, estimula as pessoas a ter novas necessidades de consumo, fazendo sentir-se que não estão pertencentes a determinados grupos. E coisas que não precisavam ser adquirida em momentos anteriores, agora são necessidades específicas. Outro artifício do capitalismo é torná-los obsoletos, ou seja, você conhece marcas de celulares que são atualizados ou atualizam seus aparelhos até determinado momento. Depois de determinado momento, cortam as atualizações e aí você fica na mão do capitalismo, ou seja, deve comprar novos itens. Compre, 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 é a palavra da vez. E quando falamos de compre, 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 nós falamos também do consumismo. O ato de consumir para suprir as necessidades básicas sempre esteve presente nas sociedades mais modernas. O consumo é vital para a economia e para a sobrevivência. Porém, depois do século XVIII, houve um aumento inédito na disponibilidade de produtos. É claro, isso favorecido pelos modos de produção de uma revolução industrial, a primeira delas. O desenvolvimento de uma cultura orientada para o consumo acabou tendo aí uma infinidade de mercadorias. Nós temos mercadorias para tudo. Os indivíduos são estimulados a adquirir produtos pelas facilidades no pagamento e também nas propagandas, que são outros grandes motivos. Nós temos a publicidade comum, vinculada à televisão, panfletos, jornais, revistas, mas hoje nós temos as propagandas e a publicidade diferente. Muitas vezes com personagens e influenciadores que tornam sim a compra um pouco mais prazerosa. Ou seja, quando você tem um shampoo utilizado por uma atriz, mesmo que seja só naquela propaganda, muito possivelmente você se sente atraído para comprar e efetuar aí um pagamento, nem que seja parcelado. As empresas de cartão de crédito sabem que o crédito é vital para que as pessoas tenham oportunidade de comprar ainda mais ou financiar seus bens. Bom, o impacto do consumismo pode ser percebido na nossa vida cotidiana. Até agora nós falamos até alguns pontos positivos, Por quê? Bens e serviços supérfluos é
sim a base do, né, são a base do consumismo, ou seja, nós compramos coisas que nós não precisamos. Talvez aqui no meu quarto tenham coisas que eu não precise, né? Principalmente ali perto da, opa, do outro lado, enfim, um lado aqui da impressora, né? O lado aqui da impressora tem muitos aparatos eletrônicos que eu pouco utilizo. Bom, o impacto do consumismo, então, a gente vai ver principalmente nos estabelecimentos comerciais, né? Que eles oferecem uma infinidade de prateleiras sempre lotadas, né? Entre alimentos, eletrodomésticos, roupas, né? E as campanhas publicitárias elas vão desempenhar um papel fundamental. Mas nós temos também, nessa videoaula, a ideia de aprender a consumir. Ou seja, o ser humano aos poucos também tem a ideia de uma economia solidária e também de uma lógica da reutilização e da reciclagem. Nessa altura do campeonato, são fatores essenciais para criar um hábito de reutilizar materiais. E essa reutilização também traz benefícios além dos benefícios econômicos e financeiros. O seu lixo pode ser a fonte de renda de outra pessoa. Com certeza é, principalmente porque nós temos um trabalho de muita competência de catadores e de garis no Brasil. Nós temos muita reciclagem envolvendo vidro, alumínio, papel, papelão. Então, nesse aspecto, o Brasil até não peca tanto. Uma pena que esse trabalho muitas vezes não é reconhecido e as pessoas têm que fazer isso de maneira quase que anônima e nômade, né? Ou seja, percorrendo todos os lados. O certo seriam grandes corporações abraçar essa causa e também ajudar o Estado, né, o governo federal, principalmente, a criar instituições para que esses trabalhadores possuam algum determinado vínculo e algumas garantias. Bom, no Brasil, os direitos e deveres dos consumidores estão reunidos no Código de Defesa do Consumidor. O consumismo também fez com que o consumo seja regulamentado. O objetivo desse código é evitar abusos contra esse público. O código garante, por exemplo, que o consumidor tem o direito de trocar, até certo prazo, produtos defeituosos ou que tenham um valor pago reembolsado em determinadas ocasiões. Não vai ser o caso aqui, né? Mas é muito importante olhar aqueles vídeos do Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor. É muito interessante porque ali nós temos casos verídicos envolvendo danos, né, que o consumidor possa sofrer em determinadas ações ou compras realizadas. No entanto, antes de conhecer a legislação, é importante aos consumidores adotar outras medidas para viabilizar um consumo mais consciente. Né? Quando a gente fala de consumo consciente, né, a gente fala daquele consumo buscando a sustentabilidade, ou seja, abraçar uma causa e evitar o consumo desnecessário ou de maneira supérflua. E também ajudar no descarte de maneira correta de materiais e também eletrônicos, que hoje estão presentes em grandes rios e também no rio do seu bairro, provavelmente. O ser humano ele tem um vício, principalmente aqui no Brasil, em descartar de qualquer maneira o seu lixo. Mas isso mudou, nós devemos ter essa consciência ambiental, aliada, é claro, ao consumo consciente. Para consumir de forma consciente, isso é, menos e melhor, é necessário refletir sobre necessidade de compra. Além disso, é bom planejar muito bem financeiramente, economicamente na sua casa, o momento certo para fazê-lo. Também é importante o uso responsável do crédito, já que o cheque especial e as contas de cartão de crédito, quando você efetua o pagamento mínimo, podem sim acarretar em prejuízos financeiros em longo prazo. Né? O crédito oferecido por bancos e estabelecimentos comerciais normalmente conta com juros muito grandes. Né? E ao adquirir uma mercadoria, é importante avaliar os impactos ambientais também do seu consumo. Assim, optar por produtos cujos fabricantes tenham assim uma responsabilidade ambiental. Certo, pessoal? Foi uma videoaula longa, espero que vocês tenham gostado, mas quando nós falamos de sociedade de consumo, temos muito o que discutir. Muito obrigado pela audiência, curta e compartilhe esse vídeo aqui no canal Lucas Sequinel e até a próxima.